Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Paulo Scarfe, ele é o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Também preside o Ciesp, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e o SESI e o SENAI de São Paulo. Foi candidato a governador do Estado em 2010 pelo PSB, migrou para o PMDB e hoje é cotado para ser candidato a governador no ano que vem. Boa noite, Scarfe. Boa noite, Kennedy. Quero agradecer, você vem pela terceira vez aqui ao É Notícia, esteve aqui em janeiro de 2009, setembro de 2011 e agora uma terceira vez aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria começar falando com o senhor sobre economia. O senhor é presidente da Fiesp, a maior entidade empresarial do país. A economia brasileira anda morna nesse ano de 2013. Até o Banco Central já prevê um crescimento menor do que 3%. Né? Por que o Brasil não consegue crescer, Scarfe? Na verdade, nós já tivemos um crescimento ruim o ano passado. Isso. Enquanto o mundo, em média, cresceu 3%, o Brasil cresceu, a economia brasileira cresceu um pouquinho menos que 1%. 0,9%, né? 0,9%. E a indústria deu menos 2,5%. Esse ano, o resultado vai ser melhor, mas os nossos números são um crescimento em torno de 2%, e é dessa vez positivo para a indústria, e um crescimento aí em 2,5% da economia. É um pouco mais pessimista que o Banco Central, senhor, então? Eu não diria nem 2,5%. Talvez um pouco mais realista. Realista. Pelo que nós estamos sentindo, pelo crescimento. O primeiro trimestre, o Banco Central fez uma previsão, no primeiro trimestre, que crescerá 1%. A nossa previsão é de 0,8% e 0,7% nos trimestres subsequentes. Então, isso projeta um crescimento em torno de 2%. E para o ano que vem, que é ano de eleição, vai ter um crescimento maior? É meio imprevisível, Kennedy, porque algumas coisas precisam acontecer no Brasil e também existe uma situação mundial que países têm dificuldades, a Europa passa dificuldades, os Estados Unidos está tentando se recuperar, enfim. Então é um conjunto. Mas aqui, a questão brasileira, eu costumo dizer, o problema da Europa, o problema dos Estados Unidos, nós não podemos fazer nada, não podemos resolver o problema deles, mas os nossos a gente pode realmente resolver. O Brasil precisa eliminar gargalos na infraestrutura, o Brasil precisa baratear os custos de logística, o Brasil precisa eliminar a burocracia que inferniza quem trabalha, quem produz. Então, está muito caro produzir no Brasil. Hoje é mais caro produzir no Brasil que nos Estados Unidos, mais caro produzir no Brasil do que em alguns países europeus. Este é o grande problema brasileiro. O Brasil perdeu a sua competitividade. Nós estamos lutando para recuperá-la. Lutamos para reduzir o preço da conta de luz e conseguimos, aí a compreensão da presidente Dilma, foi reduzido o custo da energia, não só das indústrias, mas também dos hospitais, que é um preço de todas as empresas ali, né? E de todas as residências. Então, isso foi positivo. Agora, mais recentemente, também tivemos envolvidos na batalha para aprovar a MP dos portos, modernizando os portos brasileiros, que também é um outro custo muito elevado e que precisa de grandes investimentos, aumento da concorrência e, com isso, mais eficiência e menor preço. Então, nós temos lutado por uma série de bandeiras que vão atingir uma melhoria da competitividade do país. Mas, até lá, o que nós estamos vivendo é um alto custo no Brasil. Tem uma crítica que os empresários fazem ao governo Dilma de que a taxa de retorno que ela fixa para esses projetos que envolvem parcerias públicas e privadas, investimento privado, fazer uma estrada, uma concessão de um aeroporto, enfim, que essa taxa de retorno ela é baixa, na verdade, que para a necessidade de investimentos que você precisa ter no Brasil, você só vai ter capacidade se for dinheiro privado. Se houve esse tipo de queixa dos empresários, a presidente está errando ao fixar uma taxa muito pequena e que aí isso inibe o investimento ou é uma crítica indevida, na sua opinião, ao governo? Tem duas formas de você dar concessões. O governo pode dar concessão através de concessões onerosas ou concessões ao menor preço. Concessões onerosas foi o exemplo dos aeroportos recentemente. Aquele que paga mais ao governo leva a concessão. Nós somos contra isso. Porque, lógico, esses que pagaram mais e pagaram caro vão cobrar do usuário. Porque ninguém vai investir e não buscar um retorno. Então, em última análise, quem vai pagar vai ser o usuário, as pessoas, e o país fica com dificuldade na sua competitividade porque os serviços ficam caros. O que nós defendemos é a tarifa, a menor tarifa, a concessão ser dada a menor tarifa e, lógico, um compromisso de investimentos e de qualidade. No que diz respeito a parâmetros de retorno, eu creio que o governo, muitas vezes em alguma obra específica, ele dá certos parâmetros e sentir que o mercado não corresponda e ele melhorar esses parâmetros, é uma forma de agir.
Agora, lógico que você pode fazer ter um termômetro antecipadamente, ou seja, já sentir qual o parâmetro razoável para uma concessão e que poderia haver interesses. A crítica é justamente essa. São 2 anos e meio de governo, os investimentos não destravam por isso. Muito tempo, porque a calibragem ou a percepção ela não foi 100% correta. Mas eu não vejo como errado o governo procurar fazer com que se tenha a concessão, se tenha investimentos privados em obras públicas ao menor retorno possível para a sociedade. Então, essa preocupação é boa. Agora, não adianta buscar um retorno tão pequeno, ou seja, um custo menor e tão pequeno, que também não atrai e não haja investimentos. Então, esse equilíbrio, essa calibragem precisa ser feito de forma que não se perca tempo, mas também não se dê um retorno que seja exagerado, considerando uma concessão pública que não tem concorrência, que é, vamos dizer, uma exclusividade e que realmente o que interessa é atender as pessoas da melhor forma, com a melhor qualidade e ao menor preço. Ouviu o senhor como um empresário, ou seja, muitos empresários criticam que tem um excesso de intervenção na economia no governo Dilma. Ela fez uma intervenção nessa área de energia que vocês apoiaram, ela comprou uma briga com as empresas, reduziu o preço da energia, foi uma intervenção, ao meu ver, positiva. Também teve uma intervenção na política do Banco Central no começo do mandato dela para reduzir os juros para um patamar mais civilizado. Hoje há um questionamento até sobre política monetária, nós vamos falar um pouquinho disso. Mas, fora uma coisa pontual aqui e outra ali, os empresários dizem que ela passou a intervir demais. Na sua opinião, como empresária, a presidente perdeu o tom? Está acima do que deveria fazer em termos de intervenção na economia ou está intervindo na medida correta? Olha, você citou o exemplo da energia. No caso da energia, não era intervenção, é obrigação do governo. Mas ela compra uma briga com as empresas. A empresa você está mexendo no mercado. Né? Até porque ela não mexeu em mercado nenhum. O que acontecia eram contratos de concessão que iriam vencer e era obrigação do governo. Aquele patrimônio que no momento que vence o contrato de concessão retornar esse patrimônio para a União e a obrigação da União que promover novos leilões, enfim. Então, no momento em que ela mexe nesse tema, ela está intervindo em coisas... Está fazendo bem. Ela está cumprindo a obrigação. Tá. Quer dizer, se o governo não tivesse tomado nenhuma iniciativa no sentido das concessões, estaria errado, porque teria um prazo que ia vencer as concessões e neste prazo, quando vencesse, ele teria a obrigação de chamar novos leilões. Sim. No caso, o que eles fizeram? O que o governo fez? Chamou a uma negociação, aqueles que quiseram antecipar a negociação, não é? Com desconto, beneficiando a todos os consumidores, com desconto na conta de luz de todo mundo, e aqueles que não toparam, não quiseram antecipar a negociação, o vencimento vai ocorrer, vamos dizer, em 2015 e o governo vai promover os leilões. Até aí é obrigação do governo. Mas seria errado ela diminuiu o valor dessas empresas, né, Scarpa? Quando ela fez esse movimento, essas empresas perderam valor na Bolsa. Então, os donos dessas empresas e uma parte do mercado financeiro disse que a ação da presidente resultou também num prejuízo, porque essas empresas valiam muito mais, passaram a valer menos. Né? Essas empresas que você se refere são empresas estatais e que dentro dos seus relatórios de auditoria, estava considerando que em 2015 haveria um grande impacto, um risco de queda de faturamento devido ao fim do contrato de concessão. Então, eu discordo que essas ações, se caíram, é porque elas estavam num preço acima acima do que deveriam estar. Porque uma concessão, Kennedy, tem aquele prazo. Venceu o prazo, vira pó. Você não tem mais direito a nada. O que aconteceu é que em 1995, quando venceram as concessões desses contratos de concessão para essas companhias, houve uma prorrogação de 20 anos que não foi correta. Não poderia ter tido, deveria ter tido leilões e baixado o preço da energia desde 95. Então, como houve a prorrogação, havia uma expectativa de prorrogar mais uma vez por 20 ou 30 anos. Quando não se prorrogou isso e se cumpriu a lei, o governo fez o seu papel, aí todo mundo, a expectativa foi negativa, caiu a ação. Mas, no geral, só acha que ela está indo bem? Na questão da energia, a interferência não foi uma interferência, foi a obrigação. Cumpriu a obrigação, foi muito positivo. E no geral? E levou a uma redução do preço. A questão dos portos, por exemplo, agora, não pode-se dizer essa MP dos portos para modernizar. Quer dizer, a essência dessa MP dos portos qual foi? Aumentar a competição, né? Aumentar a competição. Então, com mais competição, mais eficiência. Com mais competição, menor preço. O que o Brasil precisa? Mais eficiência e menor preço. Vai falar que o governo está interferindo? Não, isso foi muito positivo. Então, eu quero dizer assim,
esses exemplos são exemplos que o governo foi muito feliz na sua interferência e se não tivesse tomado iniciativa teria sido nenhuma, pior. teria sido errado. Fez o certo de tomar essas iniciativas. Agora, pode ocorrer, quer dizer, um governo proativo, se toma várias iniciativas, ninguém é perfeito. Se eventualmente um caso ou outro passar um pouco do limite, tudo isso pode acontecer, mas eu diria que está muito mais para o positivo do que para o negativo. A questão do combate à inflação, né? A presidente tem sido acusada pela oposição de leniência com a inflação. O Banco Central começou um processo de alta dos juros, subiu 0,25 a taxa, deve subir mais. O senhor acha que está correto esse movimento de alta dos juros? Ou uma economia que está morna, o senhor mesmo está dizendo, olha, vai crescer 2,5% nesse ano. O Banco Central, é correto aumentar juros numa hora dessa? Eu entendo que não. Nós defendemos sempre, a nossa luta foi sempre na redução dos juros. E quando a gente fala redução de juros, não só da taxa Selic, dos juros básicos do país, que há um ano, um pouco mais que um ano, estava a mais que 11%, sim, e hoje está a 7 e pouco, houve uma redução, mas não só da taxa básica, mas também do spread bancário. A verdade é que nós temos que ter isonomia. Nós não podemos viver a vida toda com juros mais altos do mundo, tanto a taxa básica quanto os spreads, sim, bancários, que é o que é a realidade brasileira. Então, eu vejo como correto não subir juros, não. Pelo contrário, acho que ainda haveria um espaço, se não para reduzi-los, pelo menos para mantê-los por um tempo e depois voltar a reduzir os juros. Agora, como combater uma inflação, Scarfe, que está aí na casa dos 6,5% ao ano, que é o teto da meta? Ou seja, porque a inflação brasileira também, ela se acomodou num patamar muito alto. Então, assim, se não sobe os juros, que é o instrumento clássico para combater a inflação, como é que você lida com esse problema? Você bem falou, instrumento clássico, cansado, há décadas, sempre, muito comodamente, sobe os juros, esfria a economia toda, gera desemprego, desestimula a produção, tem um custo, gera desemprego, quer dizer, é um tremendo prejuízo. E tal. Sem considerar que os juros compõem custo também. Quando você tem os juros mais altos, em todas as cadeias produtivas, faz parte da composição de custo os juros. Então, na realidade, um outro modelo de você aumentar, vamos dizer, você controlar preços e inflação, é um aumento de investimentos e aumento de produção. Se você tem volumes, você tem maiores volumes, mais competição, mais concorrência, menor preço, você controla a inflação também. E controlando as despesas de custeio do governo. O governo tem que investir mais. Agora, despesas e custeio, sem dúvida, elas crescem sempre em percentuais muito elevados e têm crescido ao longo desses últimos, eu diria, décadas, nem anos. Sempre Você acha que tem que ter um freio nas despesas de custeio? Tem que ter um freio no custeio e tem que ter um estímulo muito grande a investimentos, aumento de produção, a oferta. Isso é um mercado. Quanto mais oferta, você tem redução de preço. Redução de preço, você controla a inflação da forma saudável, gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando coisas boas para o país. Agora, o freio no custeio, Scarfe, não tem parte, por exemplo, da área social, programas sociais que são custeio, por exemplo, você construiu uma escola nova é investimento, mas a merenda escolar para essa escola é custeio, ou seja, muitas vezes cortar no custeio também não significa um corte na área social e aí não tem um custo para os mais pobres também? Mas quando eu me refiro a custeio, eu não estou falando dos valores já previstos para a educação, para a segurança, para a saúde, que estão todos orçados já, são verbas carimbadas. Eu estou me referindo a despesas mesmo, muitas vezes excessos. 39 ministérios? Por exemplo, tá certo? Esses dias eu vi aí ministérios pagando aluguéis de alguns milhões. Sim. Parece que não custa nada, mas um ministério a mais é mais aluguel, é mais luz, é mais telefone, é mais automóvel, é um número exagerado, né? Muito bem. Então eu me refiro àquilo que realmente é desnecessário. Sim. Agora, você da merenda escolar, da educação de qualidade, fundamental. Porque isso daí não é, vamos dizer, uma despesa. Isso aí é um investimento nas pessoas que é necessário ser feito. E eu quero lembrar que a arrecadação do governo federal, a arrecadação de impostos no Brasil, é 1,5 trilhão. 1,5 trilhão de reais. É muito dinheiro. Não pode faltar dinheiro para nada, não. Ô, Scarfe, o Luciano Coutinho, que é presidente do BNDES, deu uma entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que aquela política de escolher campeões nacionais, grandes grupos privados, para competir globalmente, que isso tinha chegado a um limite. Muita gente diz que houve um fracasso dessa política, que o governo e o BNDES colocaram dinheiro em grandes grupos, por exemplo, na telefonia, a questão da Oi, a Andrade Gutierrez estaria reavaliando a conveniência de ficar com uma operação dessa e tem que ficar durante pelo menos um tempo ainda
está lá previsto no contrato que não pode vender tão rapidamente. A questão dos frigoríficos, se investiu muito dinheiro e gerou prejuízo para o BNDES. O senhor, como homem da indústria, como é que o senhor avalia essa política feita pelo Luciano Coutinho no BNDES, começou no governo Lula, de se escolher os supostos campeões nacionais? Bom, se ele próprio, eu não vi essa declaração dele, mas se você está me dizendo que ele próprio reconhece que esta política adotada pelo banco não deu resultados adequados para o país, não serei eu que vou discutir com ele que deu. Então, ele tem mais informações do que eu e ele chegou a essa conclusão. O que eu penso é que o BNDES, eu entendo que o BNDES é um banco por atacado, que ele está no Rio de Janeiro, sim, e ele tem que usar, vamos dizer, como a rede das instituições financeiras para intermediar operações, mas eu gostaria que o BNDES tivesse valores investidos em empréstimos e apoio a pequenas e médias empresas em valores muito acima do que estão. Então, diversificado mais, né? Eu posso entender que não dá para ele diretamente, porque ele é um banco por atacado, ele está num lugar só, então ele não pode atender o varejo, mas através da rede, através das instituições financeiras, que são seus agentes, ele pode. Eu preferiria, sem dúvida nenhuma, que houvesse menos concentração e que tivesse milhares de outras ou milhões de outras empresas sendo melhor atendidas pelo BNDES. Não tenho a menor dúvida disso. Scarf, críticos do governo Dilma e do governo Lula dizem que eles implementaram uma política de desindustrialização do Brasil. Eu pergunto para o senhor, tem uma desindustrialização em curso? Ela é muito grave? Ela seria natural, independentemente da política que o Lula e a Dilma implementaram, ou eles erraram ao implementar a política que implementaram? Há uma desindustrialização, sem dúvida, e quando a gente fala em desindustrialização, nós estamos falando da indústria de transformação. A indústria de transformação é que agrega valor, é que emprega intensivamente, é que paga o melhor salário, e não há dúvida, a indústria de transformação que chegou a ter 27% do PIB, hoje está em torno de 15%. Então, se saiu de 27 para 15, houve uma desindustrialização. Agora, não é justo dizer que foi no governo Dilma, ou mesmo durante o período do governo Lula somente, porque o governo Fernando Henrique também já vinha desindustrializando. Então, na realidade, já há 2 décadas ou um pouco mais, que o Brasil, com juros elevados, com a fase do Gustavo Franco, da moeda sobrevalorizada, não foi no governo Lula, nem no governo Dilma. Foi no governo Fernando Henrique, presidente do Banco Central, Gustavo Franco. E tivemos também moeda sobrevalorizada. Enfim, com custos altos de logística, com custos altos para se produzir, quer dizer, cada dia aumentando os custos no Brasil, com a burocracia, com normas, com regulamentos, enfim. Há vamos dizer, um grupo de pessoas que eu não identifico bem quem são, onde estão, mas que parece que criam sempre regras para dificultar a vida do brasileiro, de quem trabalha, de quem produz, do trabalhador, do empresário, enfim, do dia a dia do país. Então, é muita burocracia, é muita complicação, é muita amolação, quando deveria ser uma estrada livre para quem quer produzir, trabalhar, recolher seus impostos, exportar, gerar empregos e riqueza para o Brasil. Scarf, pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o presidente da Fiesp.